Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Marlin, uma capitã forjada pelas ondas mais bravas e pelos segredos mais sombrios do oceano. Desde jovem aprendeu que o mar não é um amigo, mas um desafio constante, uma força indomável que exige respeito e coragem. Com um olhar firme e uma vontade de ferro, ela lidera sua tripulação com determinação, enfrentando tempestades, monstros marinhos e inimigos implacáveis. Não se deixa amedrontar pelo desconhecido. Pelo contrário, Marlin o abraça, sabendo que é ali, nas profundezas e no caos, que se revelam as verdadeiras histórias de poder, sacrifício e redenção. É uma mulher que carrega no peito a chama da liberdade e nas mãos o comando de um destino escrito nas ondas. Marlin é o tipo de pirata que entra num bar, paga uma rodada para todos para deixá-los à vontade, atira no pianista por ele ter errado uma nota e depois anima a multidão atônita com uma canção do mar. Criada a bordo de um navio pirata, Marlin viu sua talentosa mãe, exímia nas velas e nos arpões, ser obrigada a esfregar o convés para um capitão tolo chamado Kuder, do Swiftwater. Quando os saques inconsequentes de Kuder levaram à morte de sua mãe, Marlin usou seu charme para conquistar a tripulação e orquestrou um motim. Desde então, Marlin nunca obedeceu às ordens de ninguém. É claro que ela aceita contratar seus serviços para caçar criaturas marinhas ou apoiar um raid estratégico, mas tudo é do seu modo ou na prancha, tanto para a tripulação quanto para os contratantes. Marlin mantém seu bando de corsários na linha com uma combinação envolvente de glamour selvagem e violência implacável. Eles a amam, eles a temem e a seguem até o fim dos 7 mares. Como recompensa por essa lealdade, Marlin os cobre de riqueza, compartilhando de forma justa os espólios das embarcações vencidas. Atualmente, Marlin é capitã de um dos navios mais rápidos e ágeis que já cruzaram os oceanos. E ainda assim leva essa embarcação ao extremo na caçada pelas presas, cada vez maiores e mais perigosas. Alguns dizem que a ambiciosa Marlin um dia se deparará com um peixe grande demais, em que a arrastará para o fundo do mar, fisgada pelo anzol até o fim. Marlin, no entanto, não vê assim. Na visão dela, é melhor viver intensamente e morrer jovem do que ser o verme na isca de outros. Um bom conto sobre o Kraken. A voz forte de Marlin atravessava o alvoroço na taverna, enquanto ela, junto de sua tripulação, muitos ainda molhados pelo mar e com ataduras manchadas de sangue, atravessava o salão, apertando mãos e acenando para a multidão admirada. Pearl, a taberneira, deu-lhe as boas-vindas, aumentando o brinde pelas vidas salvas nas garras das criaturas marinhas que deram nome ao lugar, o barril do Kraken. Marlin aceitou o Rum Gold Kiss como recompensa pelas suas façanhas, enquanto os marujos compartilhavam o espólio nas canecas cheias. Ainda assim, Marlin não se deixava governar por ninguém, apenas trabalhava pelos próprios termos, ou era na prancha, tanto para a tripulação quanto para os contratantes. A capitã era amada, temida e respeitada, enquanto distribuía riqueza de forma justa às almas que estavam ao seu serviço. Seu navio era um dos mais rápidos que já cruzaram os mares, e Marlin o levava ao extremo na caçada pelas presas cada vez maiores e mais ameaçadoras. Alguns diziam que um dia ela se depararia com um monstro grande demais, um que a arrastaria para o fundo, mas Marlin preferia viver intensamente a ser a isca de outros. Naquela noite, Marlin relatou como tudo começara nas docas de Piper's Pier, onde um monstro marinho ameaçava os suprimentos da penitenciária de Greystone. A capitã armou uma emboscada, atraindo a criatura com tonéis cheios de vísceras de peixe, um banquete que nem o maior predador marinho deixaria para trás. O mar se revoltou enquanto a serpente aparecia das profundezas. Marlin preparou o arpão, percebendo que aquela não era uma simples serpente, mas um raríssimo Seanatu. A tripulação prendeu o arpão na embarcação, enquanto o monstro se debatia, tentando se soltar. A perseguição os arrastou pelas águas até um lugar envolto em névoa, onde um grande galeão aparecia, o Dreadnought, a caminho de Greystone. Se o monstro perdesse velocidade, eles se tornariam a nova presa nas mãos de Gravy Bones. Eles atravessaram um triângulo de criaturas sinistras, enquanto o monstro puxava o navio cada vez mais para o fundo. Quando ele chegou às ruínas de um reduto Dani, Marlin deu fim ao elo que os prendia, liberando o navio. Foi preciso a força de muitos para mover a porta de pedra que guardava o tesouro daquela civilização caída.
Dentro, eles encontraram ouro suficiente para enriquecer a tripulação, junto de um arpão trabalhado que Marlin acrescentaria às suas armas e de uma bela estatueta para completar suas coleções de troféus. Ainda assim, os moradores daquela fortaleza estavam amaldiçoados, criaturas que se levantaram das sombras para dar fim às suas vidas. A tripulação lutou até o fim, vencendo os monstros enquanto deixava para trás 2 de seus marujos. Apenas assim conseguiram embarcar nas embarcações de resgate. Seguiu-se uma jornada tranquila até que, já quase em Port Coníver, um grande monstro marinho aparecesse nas profundezas, mostrando espinhas nas costas enquanto se aproximava do casco. Ainda que a tripulação estivesse exausta, Marlin sabia que ainda restava uma última batalha para que pudessem salvar o rum que tanto apreciavam. Outros navios que estavam nas proximidades foram facilmente despedaçados pelo monstro, enquanto ele se concentrava nas embarcações que estavam à frente. A capitã deu suas ordens para que o leme guiasse o navio pelas laterais, enquanto ela preparava o arpão. Foi preciso um golpe preciso, exatamente nos olhos da criatura, para que ela perdesse suas últimas forças e afundasse nas profundezas junto às suas vítimas. E assim Marlin salvou Port Coníver de se tornar o banquete do Leviatã. A tripulação ficou exausta, enquanto os moradores brindavam as suas vidas, à bravura de seus piratas, às correntezas cheias de rum e ao sol que brilharia nas ondas do mar. Algumas horas depois, já alterada pelo rum, Marlin repousava nas profundezas do escaler, com os pés apoiados em um monte de lonas e o tricórnio puxado sobre o rosto. Wheeler remava com vigor, enquanto o casco aparecia na distância. A capitã, até então calada, ergueu a borda do chapéu para espiar o timoneiro, que forçava os músculos a vencer a ondulação das ondas. Ele exibia uma expressão curiosa, apesar de a barba espessa dificultar a visão de suas feições. Marlin sabia exatamente o que ele queria dizer, como ela soube usar o arpão especial para dar fim ao Leviatã. A capitã sempre escolhia suas armas a dedo, até nas horas de maior perigo, enquanto Wheeler se preocupava com os riscos de usar algo desconhecido. Ainda assim, nas mãos de Marlin, o que era arriscado transformava-se na saída para qualquer situação. Naquela noite, junto com os espólios, ela recebera um artefato que começara a perturbar suas horas de repouso, uma estatueta Dani. A capitã puxou o pano que a cobria e a expôs. Cenas de um passado amaldiçoado estavam gravadas na superfície da mulher de ouro, enquanto seus dedos deslizavam pelas curvas até um grande símbolo gasto nas costas do artefato. Wheeler, ao examiná-la, reconheceu que se tratava de um orrery, um artefato que muitos marinheiros usam para se guiar pelas estrelas. Foi exatamente ele que fez Marlin refletir que, assim como se olha para cima, às vezes é preciso também olhar para o que se revela nas profundezas. A capitã sabia que os Dani tinham invocado um monstro marinho para guardar algo importante nas profundezas do Triângulo, exatamente o maior monstro que ela já vencera. Ainda assim, o que quer que ele pudesse valer no Golden Port, Marlin preferiu se desfazer do artefato, arremessando-o nas águas. Wheeler ficou atônito, enquanto a capitã se deixava recostar nas lonas. Ele sabia que estavam a um passo de embarcar para Piper's Pier, onde começaria a jornada para o Triângulo de Terramunder, o lugar onde o maior tesouro aguardava, junto às criaturas que o protegiam. Com um raio atravessando o firmamento, enquanto a tempestade começava a se formar, Marlin adormeceu como um velho lobo do mar, enquanto Wheeler continuava a remar, entoando uma melodia reconfortante para a capitã que ele admirava. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.